Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade na discussão sobre balanço patrimonial. O que nós vamos fazer agora é apresentar cada um dos grupos e subgrupos do balanço e vamos indicar quais são, pelo menos alguns exemplos de elementos patrimoniais que devem ser classificados em cada um desses grupos e subgrupos. Então vamos ao conteúdo do nosso vídeo. Se demonstrássemos um balanço patrimonial cujo ativo fosse um amontoado de contas de bens e direitos, de forma heterogênea, teríamos dificuldade em ler, interpretar e analisar o balanço patrimonial. É importante apresentar o balanço agrupando-se as contas de mesmas características, isto é, separando os grupos de contas homogêneas entre si. Bom, esse é o modelo de balanço patrimonial previsto lá na legislação societária com seus grupos e subgrupos. Então nós temos do lado do ativo uma subdivisão em dois grandes subgrupos, o circulante e o não circulante, e a subdivisão do não circulante, realizado a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Do lado do passivo a mesma coisa, nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante, e o patrimônio líquido subdividido nos seus 6 subgrupos: capital social, reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria, lucros ou prejuízos acumulados. Vamos discutir aqui um detalhe bastante importante, que é a ordem em que esses elementos são apresentados no balanço patrimonial. Isso tem a ver com o prazo de realização dos bens e direitos ou de exigibilidade das obrigações. Lá na legislação societária está indicado o seguinte, que no ativo os elementos devem ser apresentados em ordem decrescente do grau de liquidez. Grau de liquidez é a capacidade que o elemento patrimonial do ativo, o bem ou o direito, tem de se transformar em dinheiro. Então, ordem decrescente, o item de maior liquidez vai estar no topo, de menor liquidez, menor grau de liquidez, vai estar mais embaixo. Por isso que o ativo circulante aparece primeiro, porque o ativo circulante abriga os bens e direitos de curto prazo, aqueles que têm maior grau de liquidez. E o ativo não circulante abriga os bens e direitos de longo prazo, aqueles que têm menor grau de liquidez. No passivo acontece a mesma coisa, só que aí é a ordem decrescente do grau de exigibilidade. Então, passivo é passivo exigível, o passivo circulante é o passivo exigível de curto prazo, e no passivo não circulante são aquelas dívidas com menor grau de exigibilidade, aquelas dívidas de longo prazo, em que o grau de exigibilidade é menor, o prazo de vencimento está mais distante. E o patrimônio líquido, como a gente sabe, são aquelas obrigações sem exigibilidade. O patrimônio líquido são as obrigações não exigíveis. Então, quanto menor for o grau de exigibilidade, mais embaixo vai estar. Por isso que o patrimônio líquido é o último subgrupo do lado aí das fontes de financiamento aí no balanço patrimonial. Agora, a gente falou aqui em curto prazo e longo prazo. Qual é esse prazo que a gente chama de curto prazo? Bom, considerando a regra de que o exercício social tem um ano, né, e que esse exercício social é coincidente com o ano civil, ou seja, começa no dia 1º de janeiro, termina no dia 31 de dezembro de cada ano, a noção de curto prazo para a contabilidade é esse período de um ano. Então nós vamos classificar no ativo circulante aqueles bens e direitos que têm prazo de realização previsto para até o término do exercício seguinte. Prazo de um ano. Então nós vamos levantar um balanço agora, 31 de dezembro, o próximo balanço está em 31 de dezembro do ano seguinte. Então tem um ano de prazo. Esse período é o curto prazo. Então nós vamos classificar os bens e direitos realizáveis a longo prazo, que é o não circulante, né? Quando esse bem ou esse direito tiver prazo de realização que ultrapassa o término do exercício seguinte, né? Então, no passivo a mesma coisa. Nós vamos classificar aquelas dívidas de curto prazo, aquelas dívidas que têm data de vencimento até o término do próximo exercício, até a data do próximo balanço. Nós vamos classificar essas dívidas, essas obrigações exigíveis no circulante, no curto prazo. E aquelas obrigações que têm prazo de vencimento após o término do exercício seguinte, após o final do exercício seguinte, nós vamos classificar no não circulante, como uma dívida, uma obrigação de longo prazo. E no patrimônio líquido, as obrigações não exigíveis. Essa ideia de curto prazo e longo prazo está muito ligada ao conceito de ciclo operacional. Então, esse diagramazinho, essa figura que a gente tem agora, ela representa o ciclo operacional. E ela funciona girando no sentido do relógio, no sentido horário. A primeira etapa do ciclo operacional é a compra.
passa pela estocagem, pela produção, venda, duplicatas a receber e recebimento no caso de uma indústria. O ciclo operacional é, então, o período médio de tempo que uma empresa realiza todas as atividades necessárias ao desenvolvimento da atividade ou dos objetivos para os quais ela foi criada. Então, considerando que essa aqui é uma indústria, essa indústria compra matéria-prima, primeira fase aí do ciclo operacional, estoca essa matéria-prima, depois essa matéria-prima é requisitada lá no processo produtivo para poder fabricar o produto que a empresa fabrica, que a empresa produz com essa matéria-prima, transforma a matéria-prima em produto acabado. Esse produto fica um tempinho também no estoque, possivelmente, e aí esse produto é vendido. Ele pode ser vendido à vista ou pode ser vendido a prazo. Se ele é vendido a prazo, gera mais uma etapa do ciclo operacional, que é a etapa do recebimento, que vai acontecer numa data futura em relação à data em que a venda aconteceu. E aí o ciclo operacional termina com o recebimento. Então, compra matéria-prima, estoca matéria-prima, consome essa matéria-prima no processo de produção, estoca o produto que ficou pronto, vende esse produto e depois recebe por essa venda. Esse período médio de tempo, que é o ciclo operacional da empresa, na grande maioria das empresas, ele é de alguns meses e é menor do que um ano. É por isso, então, pelo fato da maioria das empresas ter um ciclo operacional inferior a um ano, é que convencionou-se que o exercício contábil deve ter um ano, né? E a ideia de curto prazo e longo prazo na contabilidade também é essa ideia de um ano ou de 12 meses. Aqui nós temos uma outra figura que representa a mesma coisa que a anterior, o ciclo operacional de uma indústria. Essa figura foi retirada do livro Contabilidade Empresarial do José Carlos Marion e ela é um pouquinho mais detalhada do que a figura que a gente viu antes. Então começamos na primeira etapa e nisso está no topo da figura, bem no centro e no topo da figura, a fase inicial do ciclo operacional, que começa com a etapa 1, compra de matéria-prima. Pode ser comprada à vista ou pode ser comprada a prazo. Se essa matéria-prima for comprada a prazo, vai gerar obrigações a pagar com fornecedores. Aí a matéria-prima vai para o estoque. Um tempinho depois, essa matéria-prima é requisitada lá do estoque e vai para o processo de produção. E aí junta mão de obra, uso de máquinas e equipamentos, uso de energia e outros fatores de produção para transformar aquela matéria-prima em produto acabado, que é o item 2 passando para o item 3 do nosso diagrama. Então o item 3, o produto acabado, está pronto. Mas ele gerou salários a pagar, gerou contas a pagar, aluguel a pagar no processo de produção. O produto acabado estando pronto, ele fica disponível para ser vendido, que é a etapa 4. O produto é vendido. Ele pode ser vendido à vista, trocar o produto por dinheiro, ou pode ser vendido a prazo. Então a empresa vai receber direitos a receber para receber no futuro. Então, na etapa 4, uma venda a prazo que gera impostos a pagar, gera títulos a receber. Enquanto a empresa não recebe, ela pode precisar pegar um dinheirinho emprestado no banco, vai ter que pagar esse empréstimo depois. E aí a gente passa para a etapa 5, no momento em que a empresa recebe pelas vendas a prazo que ela fez. E aí, com esse dinheiro, ela pode pagar os fornecedores, pode pagar salário, pode pagar aluguel, pode pagar os empréstimos, pagar os impostos e completar o ciclo operacional. Então, da etapa 1 até a etapa 5, nós temos o tempo médio do ciclo operacional da empresa, que, como dito antes, normalmente ele é inferior ao período de um ano, ele é de alguns meses, 4, 5, 6 meses, na maioria das empresas. Temos empresas em que o ciclo operacional é superior a um ano? Sim, temos. Mas aí essas empresas podem fazer a opção de manter o exercício contábil como sendo de um ano. É opcional para elas usar um exercício contábil, um exercício social superior a um ano, coincidente com o seu ciclo operacional, que também é maior do que um ano, e a noção de curto prazo e longo prazo vai mudar nesse caso. Mas isso aí é opcional, a empresa faz isso se ela quiser, e a maioria das empresas não o fazem, adotam o exercício contábil como sendo o período de um ano e normalmente coincidente com o ano civil. Ativo circulante. No ativo circulante, são classificados os bens e direitos com prazo de realização previsto para até o último dia do exercício seguinte àquele em que o atual balanço patrimonial está sendo levantado. Então, estamos levantando um balanço patrimonial em 31 de dezembro. Então, aqueles bens e direitos que tendem a ser realizados, que tendem a se transformar em dinheiro até o próximo dia 31 de dezembro, até a data do próximo balanço, vão ser classificados no curto prazo no ativo circulante. Alguns exemplos de elementos do ativo circulante: dinheiro, caixa,
Bancos conta movimento, que é o dinheiro depositado em contas correntes bancárias. Aplicação financeira de curto prazo são aquelas aplicações cujo prazo previsto para resgate do valor aplicado está dentro do exercício seguinte, nos próximos 12 meses, acontece até o final do exercício seguinte. Duplicatas a receber com data de vencimento prevista para até o término do exercício seguinte. Adiantamento a fornecedores, a empresa adiantou valores a fornecedores de bens ou serviços, e agora esses fornecedores têm que entregar esses bens ou prestar esse serviço até o término do exercício seguinte. Impostos a recuperar, impostos que são passíveis de recuperação de restituição até o término do exercício seguinte. Estoque de mercadorias numa empresa comercial, cuja expectativa ou a intenção de venda da empresa também tem previsão para até o término do exercício seguinte. Estoque de produtos acabados na indústria, produtos que se esperam sejam vendidos até o término do exercício seguinte. Matéria-prima que devem ser usadas no processo de produção durante o curso do exercício seguinte. E seguros a apropriar, que são valores investidos em contratação de direitos de seguro, direito de indenização da companhia seguradora, direitos que devem ser exercidos até o término do exercício seguinte. Próximo subgrupo, ativo realizável a longo prazo, é um subgrupo do ativo não circulante. No ativo realizável a longo prazo, são classificados os bens e direitos que serão realizados ou transformados em dinheiro após o término do exercício seguinte, como é o caso de alguns títulos a receber, cujo prazo de vencimento ocorrerá em prazo superior a um ano. Então, no ativo circulante, bens e direitos realizáveis até o término do exercício seguinte. No ativo realizável a longo prazo, bens e direitos realizáveis após o término do exercício seguinte. Então, nós temos aí dois exemplos: títulos a receber de longo prazo, aplicações financeiras de longo prazo. Então, para esse título a receber ser classificado aí no ativo realizável a longo prazo, é que o prazo previsto para recebimento desse título ultrapassa o término do exercício seguinte. Ele está além do dia 31 de dezembro do exercício seguinte. Está após o balanço do próximo exercício. A mesma coisa as aplicações financeiras de longo prazo. O prazo de resgate previsto está localizado após o término do exercício seguinte. Outro subgrupo do ativo não circulante, ativo investimentos. Em investimentos são classificadas as participações permanentes em outras sociedades, situação em que a empresa possui ações ou cotas de capital de outra sociedade e não pretende vendê-las. É diferente de comprar ações ou cotas de capital de outra empresa como uma aplicação financeira. A empresa está com um dinheirinho sobrando, ao invés dela aplicar na poupança, em CDB ou qualquer outro tipo de aplicação financeira, ela compra ações de outra empresa para vender tão logo seja mais interessante para ela. Então a intenção não é ficar com essas ações muito tempo, é vendê-las quanto for interessante. Aqui no caso de ativo e investimentos é diferente. Aqui a ideia é de permanecer com esse investimento em ações ou cotas de capital. A ideia é permanecer como sócio da empresa investida, por diversas razões. A empresa tem algum interesse, A empresa investida fornece a matéria-prima da empresa investidora, a empresa investidora quer diversificar as atividades dela, ela tem algum interesse em ser sócia. Ela não pretende vender essas ações, pelo menos até o término do exercício seguinte. Classificam-se também neste grupo os bens de vida útil longa, que não se destinam à venda, mas que também não são aproveitados na consecução da atividade operacional da empresa, como é o caso de alguns imóveis, às vezes alugados a terceiros, obras de arte e antiguidade. Então, nesse caso aqui, a empresa está investindo em bens de vida útil longa, leia-se, vida útil longa, vida útil que ultrapassa pelo menos o término do exercício seguinte, ou seja, mais de um ano de vida útil, mas que são bens que não são utilizados na atividade principal da empresa. Os bens e direitos necessários à manutenção da atividade principal da empresa, que são utilizados no desenvolvimento da atividade principal da empresa, eles vão ser classificados no ativo imobilizado e no intangível, que são os próximos grupos que a gente vai discutir. Então vamos pegar aqui o exemplo de um galpão. A empresa tem, na verdade, não dois galpões. Ela tem um galpão, os dois são de propriedade dela. Um galpão, ela exerce a atividade dela, onde está a área produtiva dela, onde ela desenvolve a atividade operacional dela. Esse galpão vai ser classificado no ativo imobilizado, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, ela tem um outro galpão que ela não está usando na atividade dela, então ela aluga esse galpão para terceiros.
Em contabilidade, nós chamamos esse imóvel, esse galpão, de propriedade para investimentos. Tem inclusive uma norma que trata exclusivamente desse tipo de investimento da empresa. E aí ele vai ficar classificado aqui em ativo investimentos. A mesma coisa as obras de arte e antiguidades que não estão destinadas à venda. Uma obra de arte, uma antiguidade que está lá enfeitando a sala da diretoria, a recepção da empresa. Então eles não são destinados à venda e também não são utilizados na manutenção da atividade principal da empresa. Se essa obra de arte não tivesse lá, a antiguidade não tivesse lá, a empresa funcionava normalmente. Então essas obras de arte, essas antiguidades não destinadas à venda, pelo menos até o término do exercício seguinte, vão também ficar classificadas aqui no ativo não circulante, investimentos. Exemplos: participações permanentes no capital de outras sociedades, pode aparecer também com o nome de participação em coligadas ou participação em controladas, as propriedades para investimento e obras de arte. Próximo grupo, ativo não circulante imobilizado. No imobilizado são classificados os bens e direitos destinados à manutenção das atividades da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à empresa os benefícios, riscos e controle desses bens. Então, o destaque está em vermelho: bens e direitos destinados à manutenção das atividades da empresa. São usados com essa finalidade e que têm vida útil longa, né? Então eles vão ser usados com essa finalidade pelo menos além do término do exercício seguinte. Vida útil longa, superior a 1 ano. Então é a máquina que produz o produto que a empresa fabrica, o computador utilizado lá na administração, na gestão da empresa, os móveis e utensílios lá do escritório da empresa, as instalações elétricas e hidráulicas, os veículos que transportam matéria-prima, produtos, mercadorias da empresa. Então são bens não destinados à venda, usados no desenvolvimento da manutenção da atividade principal da empresa e que tem vida útil longa, vida útil superior a 1 ano. Como exemplos de elementos patrimoniais que integram o imobilizado, podem ser citados os imóveis onde a empresa desenvolve as suas atividades, as máquinas e equipamentos utilizados na produção, veículos, computadores, móveis e utensílios utilizados em suas atividades. Aqui alguns exemplos de elementos do ativo imobilizado. Então, terrenos, edificações. Bom, anteriormente a gente usou o exemplo do galpão. Se a empresa tem um galpão, ou um prédio, um edifício onde ela exerce a atividade dela, e esse galpão, esse prédio, esse edifício é de propriedade da empresa, ele tem que ser registrado na contabilidade dividido em 2 contas diferentes. Uma conta para o terreno, onde o galpão está alojado, e a outra conta para a edificação. Ah, mas a empresa pagou tudo um valor só, pelo terreno mais edificação. De alguma maneira tem que se estimar o valor que representa o terreno e o valor que representa a edificação. Outras contas, instalações elétricas, hidráulicas, de ar-condicionado, máquinas e equipamentos, né, lá numa indústria, as máquinas que produzem o produto da empresa, móveis e utensílios, mesa, cadeiras, prateleiras lá no escritório da empresa, veículos. E agora nós temos uma sequência de contas aí, ó, com sinal negativo na frente delas. Todas as contas têm como nome depreciação acumulada, e aí tem depreciação acumulada de edifícios, instalações, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos. Só não tem para terreno. Então, regra geral, a depreciação representa o desgaste, a perda de valor econômico dos bens tangíveis da empresa, em função principalmente do seu uso, mas também da ação da natureza, obsolescência técnica e outros fatores, mas principalmente em função do uso. Tem-se como regra geral que na maioria dos casos, mas tem exceções, que os terrenos não sofrem desgaste, então, portanto, não perderiam o seu valor econômico, então não sofrem depreciação. Os outros bens, todos eles sofrem depreciação. Então a depreciação registra negativamente, o valor está entre parênteses, negativo aí, ó, a perda de valor econômico dos bens. Vamos dar um exemplo. Supondo que a empresa tem um veículo e esse veículo custou 50 mil reais. E aí esse veículo vai estar registrado lá na contabilidade da empresa por esse valor, 50 mil reais. À medida em que esse veículo vai sendo utilizado na atividade da empresa, ele vai perdendo valor econômico, ele vai se desgastando e perdendo valor econômico. Ao invés de a gente tirar um pedacinho do valor daqueles 50 mil do veículo, a gente cria uma outra conta com valor negativo para registrar o valor desse desgaste estimado. Então, digamos que no final do primeiro ano de uso do veículo, o desgaste estimado foi de 10 mil. Então, nós vamos colocar nessa conta depreciação acumulada o valor de 10 mil, nós vamos preservar o valor do veículo, 50, mas vamos ter um valor negativo de 10,
O valor do veículo, o valor contábil, o valor de avaliação contábil desse veículo após um ano de uso é de 40 mil. Os 50 mil, que é o valor que ele custou para a empresa, menos os 10 mil que ele já desgastou. E aí o valor é a diferença, 40 mil. Outro subgrupo do ativo não circulante, o ativo intangível. O intangível abriga os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, sem existência física, destinados à manutenção da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. É o caso também dos direitos de uso de marcas e patentes, direitos autorais, direitos de franquias, direitos de exploração. Então, a diferença do intangível para o imobilizado é que aqui no intangível, como o próprio nome já diz, nós temos os bens intangíveis, que a gente tem chamado de direito. Então, aqui nós temos os direitos. Então, temos aqui alguns exemplos, ó. Marcas e patentes, direitos contratuais de uso de marcas e patentes, direitos de usos de software, direitos de franquia e aqui as amortizações acumuladas. Então, da mesma forma que o imobilizado, os direitos aqui no ativo intangível também perdem valor econômico, principalmente com a passagem do tempo. A empresa contrata, por exemplo, o direito de uso de uma marca ou de uma patente pelo período de 10 anos. Digamos que a empresa contratou o direito de uso da marca por 100 mil reais. No final do primeiro ano, já consumiu, são 10 anos, consumiu 10% do tempo de uso da marca. Então, 10% do valor já pode ser registrado como uma amortização acumulada, como uma perda do valor do direito. Nós vamos continuar mantendo na conta direito de uso de marca o valor de 100 mil, mas vamos registrar uma amortização acumulada com valor negativo de 10 mil. A diferença, 100 mil menos 10, 90 mil, é o valor contábil do direito de uso de marcas. Então, no ativo intangível, direitos de vida útil longa, ou seja, superior a um ano, destinados à manutenção da atividade da empresa. Então, tanto imobilizado quanto intangível são elementos destinados à manutenção da atividade da empresa com vida útil superior a um ano, vida útil longa. Só que no ativo imobilizado, os bens tangíveis. E no ativo intangível, os bens, ou melhor dizendo, os direitos intangíveis. Agora, vamos para o outro lado do balanço, o lado das fontes de financiamento, o lado do passivo e do patrimônio líquido, começando com o passivo circulante. No passivo circulante são classificadas as obrigações com prazo de exigibilidade até o último dia do exercício seguinte, àquele em que o balanço patrimonial está sendo levantado. Então, prazo de exigibilidade, data de vencimento. Então, a data de vencimento dos elementos do passivo circulante vão até o término do exercício seguinte, os próximos 12 meses. As dívidas, as obrigações classificadas no passivo circulante vencem no curso, durante o exercício seguinte, até a data do próximo balanço, até o dia 31 de dezembro do ano seguinte. O passivo circulante abriga as duplicatas, os impostos, os empréstimos e financiamentos a pagar, entre outros, com prazo de vencimento previsto para até o último dia do ano seguinte. Agora, alguns exemplos de elementos do passivo circulante: duplicatas a pagar, com prazo de vencimento até o término do exercício seguinte. Empréstimos a pagar de curto prazo, também aquelas parcelas dos empréstimos que vencem até 31 de dezembro do ano seguinte, lembrando que a gente está fazendo a análise na data de um balanço, em 31 de dezembro de um ano, então curto prazo vai até 31 de dezembro do próximo ano, 12 meses, um ano. Financiamento a pagar de curto prazo, as parcelas dos financiamentos que vencem até o término do exercício seguinte. Impostos a pagar no curto prazo, até o término do exercício seguinte. Salários a pagar no curto prazo. Salário sempre vence no mês seguinte, né? Então não pode ser no longo prazo. Encargos sociais a pagar no curto prazo, aluguéis a pagar no curto prazo e contas a pagar no curto prazo. Então todas essas são obrigações com prazo de exigibilidade prevista para até o término do exercício seguinte. Agora, o passivo não circulante. No passivo não circulante serão classificadas todas as obrigações exigíveis com prazo superior a um ano. Superior a um ano, ou seja, aquelas obrigações cujo prazo de vencimento ultrapassa o término do exercício seguinte. Então, incluem-se no passivo não circulante, por exemplo, as parcelas dos empréstimos e financiamentos com vencimento após o término do exercício seguinte. Então são os dois exemplos que a gente traz aí, ó, empréstimo a pagar e financiamento a pagar. Então, nós podemos ter para um mesmo contrato de empréstimo parcelas que vencem durante os próximos 12 meses, vão ser classificadas no passivo circulante, e parcelas que vencem após o término do exercício seguinte, com mais de 12 meses,
que nós vamos classificar aqui no passivo não circulante. Agora o patrimônio líquido. O patrimônio líquido representa as obrigações com os proprietários da empresa, com os sócios, com os acionistas, com os investidores. São as denominadas obrigações não exigíveis. Por que elas são obrigações não exigíveis? Porque não tem data de vencimento prevista para pagar essas obrigações, para a empresa ter que devolver recursos para os sócios. Exemplos, então, vamos colocar aqui, na verdade, não contas, mas os subgrupos do patrimônio líquido. Então, lá no subgrupo capital social, nós vamos ter uma conta com esse nome mesmo, capital social. Ou, às vezes, ela é chamada de capital subscrito, e podemos ter outras contas. Reservas de capital, né? Então, são, por exemplo, aí a conta reserva de ágio na emissão de ações, é uma conta aí de reserva de capital. Ajustes de avaliação patrimonial, são ajustes de valores de contas do ativo e do passivo, para mais ou para menos, cuja contrapartida é registrada aqui nesse grupo. Tem norma específica que trata dessa matéria. Reservas de lucro, são lucros retidos na forma de reservas. Algumas dessas reservas têm previsão na legislação, por exemplo, a legislação societária prevê ou exige, né, a criação de uma reserva chamada reserva legal. Chama reserva legal porque ela está prevista na lei, né? Então tem uma parte do lucro líquido de cada ano vai para essa conta de reserva, ele não pode ser distribuído, fica retido nessa conta. Ações em tesouraria, quando a empresa compra ações dela mesma lá na Bolsa de Valores, então ela diminui temporariamente o valor do capital dela enquanto essas ações ficarem em tesouraria, por isso a conta é uma conta negativa, uma conta redutora. E os lucros ou prejuízos acumulados, são os resultados de cada ano que ficam lá acumulados no patrimônio líquido, se forem lucros antes que eles sejam distribuídos. Bom, vamos reforçar a ideia de curto prazo versus longo prazo. Entende-se por longo prazo períodos superiores a um ano ou superior ao ciclo operacional da empresa quando este for maior que um ano. Logo, curto prazo será um ano ou o tempo do ciclo operacional valendo aquele que for maior. Bom, só que isso é opcional para a empresa, né? Ela vai usar. Quando ela tiver um ciclo operacional médio maior do que o período de um ano, ela tem a opção de usar esse ciclo operacional como sendo o curto prazo dela, ou ela pode usar a regrinha que é o curto prazo sendo um ano, que é o que a maioria das empresas fazem. Bom, aqui nós temos, nesse momento aqui, o ativo, né? Um modelozinho, um exemplo de balanço patrimonial. Nós temos aqui o ativo desse balanço patrimonial, com as suas subdivisões em grupos e subgrupos e as contas classificadas em cada um desses grupos e subgrupos. Então, no ativo, nós temos primeiro a subdivisão em dois grandes subgrupos, o circulante e o não circulante. Eu criei aqui nesse modelo, apesar de não ter previsão legal nem normativa para isso, uma subdivisão para o ativo circulante. Eu criei 4 subgrupos no ativo circulante. O disponível, que abriga as contas caixa e conta bancos, né, os itens de maior grau de liquidez. Depois um subgrupo chamado direitos realizáveis, abrigando duplicatas a receber. Uma contazinha negativa que chama perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, que é uma estimativa de perdas com recebimento de duplicatas. Então a empresa espera receber, de acordo com o valor que está no balanço aqui, espera receber duplicatas no valor de 668 mil, é o que ela tem a receber. Só que desses 668 mil, a empresa estima que 20 mil não serão recebidos, o cliente não vai pagar. Então, na verdade, ela espera receber o valor líquido de 648 mil. Temos aí uma conta de ICMS a recuperar, tributos a serem restituídos no valor de 56 mil. Então são direitos realizáveis no curto prazo. Depois temos as contas de estoque de produto acabado, de produto em processo de matéria-prima. É uma indústria, portanto. Se fosse uma empresa comercial seria estoque de mercadoria. Então cada uma das contas de estoques com seus respectivos valores. E depois um quarto subgrupo com o nome despesa do exercício seguinte. Apesar de aparecer o nome despesa, não é uma despesa. No balanço patrimonial não tem lugar para conta de despesa e receita. Ele vai ser sim despesa no exercício seguinte. Então seguros apropriar é um direito que vai sendo consumido, vai perdendo valor à medida em que o tempo vai passando, o direito da empresa vai acabando, e esse direito, o valor registrado como um direito, vai se convertendo numa despesa. Só que essa conversão desse direito em despesa só vai acontecer no ano seguinte. Então, nesse balanço, isso não é uma despesa, é um direito. Bom, aí o próximo subgrupo, que é o não circulante, dividido aí nos 4 subgrupos do não circulante, realizável a longo prazo,
com as contas títulos a receber e empréstimos concedidos a coligadas. Então, esses títulos a receber, a expectativa de recebimento é após o término do exercício seguinte. E os empréstimos concedidos a coligadas, tem um detalhezinho na legislação societária que diz que esses empréstimos feitos por uma empresa ligada, independente da data do vencimento, eles têm que ficar classificados no realizável a longo prazo. Isso é um comando da lei. Então, independente da data de vencimento, eles vão estar classificados aí. Investimentos, participações permanentes em coligadas, participação permanente no capital de outra sociedade. Depois, imobilizado, com terrenos, móveis e utensílios, máquinas, equipamentos e veículos e as respectivas depreciações acumuladas. As depreciações têm valor negativo, pode observar que o valor dela está entre parênteses. Então, ao invés de elas serem somadas para chegar ao total do imobilizado, elas são deduzidas. Então, a gente soma terrenos, soma móveis e utensílios, soma máquinas e equipamentos, soma veículos e subtrai as depreciações. Depois, o intangível, com duas continhas em marcas e patentes e softwares, e por dedução, as suas amortizações acumuladas. Se a gente somar o valor dos 4 subgrupos do não circulante, realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível, dá o total do não circulante. Se somarmos os 4 subgrupos do circulante disponível, direitos realizáveis, estoques e despesas do exercício seguinte, dá o total do circulante. Somando o circulante com o não circulante, dá o total do ativo. Agora, o outro lado do balanço, o passivo, com a sua subdivisão, aí circulante, não circulante, patrimônio líquido. Então aqui tem um detalhe para chamar a atenção de vocês. Nós discutimos até agora que nós temos 3 grandes grupos do balanço. O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. 3 grupos separados. E é o que a teoria contábil mostra para a gente. É o que a gente vê nas normas de contabilidade. São 3 grupos separados. Só que a legislação societária, ela pensa diferente. Ela coloca o patrimônio líquido como um subgrupo do passivo. É como se o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, os 3 fossem um subgrupo do passivo, que é o que eu representei nesse balanço, para colocar um balanço que é a cara do que diz a nossa legislação societária. Então nós temos aí 2 conceitos de passivo. Um conceito mais restrito de passivo, mais fechado, que é o conceito da teoria, das normas de contabilidade, em que o passivo é dividido em 2 grupos tão somente, passivo circulante e passivo não circulante. E o conceito da legislação societária que inclui o patrimônio líquido como um subgrupo do passivo. Tá? Então aqui, neste balanço, eu estou mostrando o modelo da legislação societária, colocando o patrimônio líquido como um subgrupo do passivo. Então nós temos aí o circulante com as suas contas, duplicatas a pagar, salários a pagar, INSS a recolher, ICMS a recolher, dividendos a pagar, empréstimos bancários a pagar, financiamentos a pagar e duplicatas descontadas. Somando os valores dessas contas, dá o total do circulante. No não circulante, nós temos 2 contas, empréstimos bancários a pagar, as parcelas que vencem no longo prazo, e financiamento a pagar, as parcelas que vencem no longo prazo. Então nós temos empréstimo a pagar e financiamento a pagar, tanto no circulante quanto no não circulante. No circulante, as parcelas que vencem até o término do exercício seguinte. No não circulante, aquelas parcelas de empréstimos e financiamentos que vencem após o término do exercício seguinte. Por fim, nós temos o patrimônio líquido com seus subgrupos. Eu só não coloquei o subgrupo ajustes de avaliação patrimonial nesse exemplo. Então nós temos aí o capital social com 2 contas, a conta capital social e uma conta redutora capital a realizar. No futuro a gente vai discutir o significado dessa conta, mas é uma conta redutora, é uma conta negativa dentro do subgrupo capital social. Reservas de capital com a conta reserva de ágio na emissão de ações, reservas de lucro com a conta reserva legal, ações em tesouraria com a conta ações em tesouraria, redutora, negativo, valor está entre parênteses, e lucros ou prejuízos acumulados com a conta lucros acumulados. Se a gente somar os valores dos 5 grupos do patrimônio líquido, capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ações em tesouraria, lucros ou prejuízos acumulados, dá o total do patrimônio líquido. E neste modelo de passivo da legislação societária, somando patrimônio líquido com passivo não circulante mais passivo circulante, dá o total do passivo. Bom, era isso que a gente tinha para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um seu like. Se ainda não fez a inscrição no canal, faça a sua inscrição, por favor. E compartilhe esse vídeo com as suas redes de relacionamento. Até o nosso próximo vídeo.